Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao último episódio da quarta temporada do Podjor FC, essa grande parceria feita pela ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, com o curso de jornalismo da ESPM São Paulo. Sejam todos bem-vindos, prazer, Rafael Esgriles da Energia 97 e hoje com um grande convidado também, mas eu quero já inserir nesse contexto aqui a grande Giovana Cunha, ela que é do quarto semestre de jornalismo e que vai me ajudar aqui nesta sabatina com um grande convidado. Bem-vinda, Giovana. Obrigada, Esgriles, muito obrigada. O programa de hoje vai ser muito especial, porque o nosso convidado, ele é formado em jornalismo pela Faculdade Casper Libero, tem uma longa carreira no jornalismo esportivo e atualmente é comentarista dos canais do Grupo Disney. Muito prazer, muito obrigada, Paulo Calçade. Prazer estar aqui com vocês, o que a gente puder ajudar e contribuir, né, com a história, depois de tantos anos, né, a gente tem alguma historinha para contar da carreira da gente e falar de jornalismo, que é super importante. Verdade. E para quem não sabe, ele tem um apelido de professor Paulo Calçade. E como eu não gosto, mas tudo bem. Não, mas é merecido. Se você fala que não gosta, aí pega. Merecido. E você também, além de ser um dos principais comentaristas, né, hoje do Brasil, você fez curso, né, de administração de esportes, também curso de arbitragem, de treinador de futebol. O que contribui na parte administrativa, de treinador, de árbitro para essa carreira longeva como um dos principais comentaristas do Brasil? Sim, chegou um momento da carreira. Eu tinha já trabalhado 10 anos em veículos de impressos, né? Gazeta Esportiva, Diário Popular, depois Jornal do Brasil, aí Folha de São Paulo. E aí eu resolvi parar. Aquilo não era mais feliz com aquilo, com aquele dia a dia, com tudo que acontecia ali no jornalismo daquele formato, né? E aí, assim, logo depois veio o convite para iniciar na televisão, na ESPN, que também era um embrião, não é o que é hoje. TVA Esportes. TVA Esportes, janeiro de 1994. Então, agora em 2024, a gente completou 30 anos. Então, assim, foi um aprendizado para quem não tinha noção desse veículo. E dentro desse veículo, assim, como eu não estava no dia a dia de um jornal, eu preciso acrescentar alguma coisa, porque eu não tinha, não era assim formatado para aquilo. Então, eu tenho que acrescentar, colocar alguma coisa, né, no que eu faço. E aí pintou um curso na Federação Paulista de Futebol de arbitragem, eu fui fazer, adorei. Meu professor Gustavo Caetano Rogério já faleceu, mas um cara que realmente mudou minha vida, porque ele me mostrou que dentro daquilo que eu achava que conhecia, eu não conhecia absolutamente nada, que era a arbitragem. Era só a gente está falando só de um pedacinho do jogo, de futebol. E eu não sabia nada, porque a gente acha que sabe. E ali eu aprendi tanta coisa, e aí acendeu ali uma luzinha e falou, peraí, se na arbitragem você não sabia nada e achava que sabia, imagina todo o resto, depois de ter convivido 10 anos nessa área, é preciso melhorar um pouquinho. Aí, cara, eu passei a ficar esperto vendo o que surgia, né? E não é como hoje. Hoje tem dezenas de locais para você estudar. Se você não quiser ir a lugar nenhum, só ficar no YouTube, isso é possível. Instagram, em outras mídias, outras plataformas, você consegue ter um conteúdo, aí só precisa de uma curadoria, né? Senão você vai para um outro lado. Você consegue acrescentar muito na sua vida. E eu pensava, bom, eu preciso entender os vários lados desse fenômeno que é o futebol. Então, a arbitragem é uma partícula do jogo, mas tem a parte de negócios e administração. Aí fui para a GV, né, foi um curso assim mais curto, né, eram 6 meses, para profissionais do esporte, abre a cabeça. Aí fiz extensão universitária, fiz pós-graduação na USP em treinamento de futebol, e outros cursos, Universidade do Futebol também, gestão técnica, Educar pelo Futebol, que é um curso com a Fundação Barcelona e Unicef maravilhoso. E outros tantos, e continuo estudando. Né? Porque assim, separar, achar que está bom,
você está ferrado, né? Porque o futebol muda todo dia, o esporte muda todo dia, a tecnologia muda todos os dias. Então, se a gente estacionar, você vai ser abandonado por tudo isso. E então, isso foi fantástico para a minha carreira. E aí você percebe, quanto mais você busca, quanto você sabe menos do que deveria saber. Quando você não está nem aí, você acha que sabe tudo. Sim. Né? E o que melhora? Melhora as suas perguntas, suas dúvidas. Você tem mais argumentos para lidar no dia a dia com os seus interlocutores, seja o jogador, o treinador. E muda a visão, fica amplificada, né? A visão do esporte, a visão do Muda, futebol e de vários setores também, né? O Muricy sempre fala que a gente sabe só 10% do que acontece no futebol, acho que até um pouco menos, mas eu acho que deixa uma visão um pouco mais ampla do... Para entender, o esporte é um fenômeno, o futebol é um fenômeno. E a gente aqui no Brasil trata isso também de uma forma muito maluca. É tudo pela emoção, que é emoção, é verdade. Mas o teu julgamento como jornalista, se for pela emoção, você vai ser apenas um torcedor que tem um microfone. Eu acho que não acrescenta grande coisa. Não é a linha de trabalho que eu escolhi. Não é. Eu não, assim, se for só para reverberar o que a torcida está... O que a torcida está achando? É para derrubar o treinador. Vamos derrubar o treinador aqui. Não serve, né? Então, assim, você tem que... Eu resolvi buscar... Eu não gosto de falar essa palavra, porque ela está tão massacrada nos dias de hoje, o conteúdo, né? Porque conteúdo hoje... Vou fazer um conteúdo. Aí a pessoa vai para o meio da torcida e fica lá pulando. Né? Isso, para mim, não tem conteúdo nenhum aí. Conteúdo, para mim, é sinônimo de jornalismo. De informação, de conhecimento. Não é? Transmitir a vida ao vivo, só a vida que interessa. Né? Como a gente vê em muitas redes sociais hoje, para mim não é como jornalismo. Não, isso não é. É um outro tipo de comunicação. Eu diria até amadora. Não sei, embora gere mais recursos do que profissionais que estão ali tentando fazer um trabalho mais correto, baseado com informação, com verdadeiro conteúdo. Mas essa é uma história que a gente vai abordar daqui a pouco. Por isso que ele é o professor, né? Já começou a aula do professor Calçado. E entrando nesse assunto, além de atuar como jornalista na SPM, você também foi professor convidado na disciplina de jornalismo esportivo no curso de esportes da USP. Então, para você, como era conciliar as duas atividades na sua carreira e como você enxerga essa contribuição para a sua carreira Foi uma profissional? época que eu conseguia fazer isso. Né? Hoje eu não conseguiria mais. Você viaja, tem muitas outras coisas rolando, né? Assim, a nossa atividade, assim, as pessoas que estão fora do jornalismo esportivo, elas acham que a nossa atividade se resume àquele evento que você está fazendo. E geralmente ela só vai lembrar dos grandes eventos, ela não vai lembrar do jogo ruim que você fez, porque ela nem assistiu. Então, assim, a gente fica muito tempo fora do ar, trabalhando para... Pode ser 10 minutos, pode ser 1 hora, pode ser 2, pode ser 3, pode ser o tempo que for. Mas assim, o que aquilo exige fora do ar é muito grande. É sua atenção o tempo todo. No seu dia de folga você assiste futebol. Né? No dia de folga, hoje eu estou no meu dia de folga, não vou ver nada. Aí você à noite fala, o que aconteceu? Não, isso, pelo menos para mim, eu não consigo lidar dessa forma. Então você está atento durante um ano de futebol... Todo dia, mesmo estando de folga. Você está de folga, mas está vendo o jogo. Você só não está trabalhando, mas você está olhando para o jogo com um olhar profissional, porque você vai ter que falar dele no dia seguinte. Né? O olhar profissional é diferente do olhar do que você está torcendo. Está ali, o torcedor está ali vendo. Eu fico até imaginando como é que alguém consegue assistir um jogo num bar. Né? Você está ali, pá, o jogo, você não vê nada, só vê se a bola entrou no gol ou não entrou. Né? Então, assim, o nosso olhar é diferente. Quem está fora acha que a nossa atividade... ela se resume a isso. Não é, né? Você tem uma preparação grande. Então, no caso das aulas, eu conseguia fazer isso. Hoje já não daria. Então, assim, foi um período legal da vida. Aprendi muito, tinha convivência com muita gente boa. Né? Assim, eu não era um professor, eu era um professor convidado. Dentro de uma universidade pública que tem assim, uma exigência muito grande. Então, eu não estava no nível deles de exigência acadêmica. Eu tinha uma experiência profissional aí sim. Então, o que eu tentei fazer era um curso de era uma disciplina, jornalismo esportivo, no curso de esporte. Tem o curso de educação física e esporte.
na Escola de Educação Física e Esportes da USP. Então, no curso de esporte, tem essa disciplina, faz parte da grade normal, não é optativa. Para outros cursos, sim, aí tinha gente de tudo que era lugar. As classes eram imensas, assim, tinha classes com 50, 60 às vezes. Então, eu tentava mostrar o que era este mundo para quem ia, no futuro, interagir com ele. Era o que eu podia oferecer. Mostrava pouco teoria, não naquele nível, na teoria acadêmica, não vamos estudar a comunicação, mas eu vou mostrar, gente, este mundo funciona desse jeito. Vocês vão interagir assim. Sim, eu tinha alunos que estão hoje trabalhando aí, né? Muitos alunos, alguns eu nem lembro, porque às vezes é classe, né? O Fernando Seabra, treinador que foi treinador do Cruzeiro, foi meu aluno. Maurício Barbieri, Bruno Pivetti, foi treinador do Atlético Paranaense. Vários caras assim e outros que seguiram a carreira e hoje se encontra trabalhando nos clubes. Mas eles que lembram, foi o professor, eu falo, pô, desculpa. Fernando Seabra, que agora assumiu o RB Bragantino, né? Que voltou, né? Regressou ao RB Bragantino. Você citou o avanço da tecnologia, né? Aqui até tem um VT sobre streamings. Eu quero saber bastante sobre a sua opinião sobre isso e vamos rodar o VT. Mas a bola acaba saindo em lateral, como diria meu amigo Leonardo. Hoje é sexta-feira. Hoje é dia, Leandro Voldaquian. Hoje é dia de ligar pro avô, pra avó falar, vovó, fiquem com os nenéns. Eu tô indo pro Minhacher. E aí, segunda-feira sabe como é que vai, eu volto. né? Bom, alguns streamings aí conhecidos e agora viramos a geração do react, né? A reação do narrador, do comentarista, e eu vivo um pouco disso na Energia 97 e ainda não me acostumei. Há 3 anos, né, com a câmera na tua frente, né? A gente sempre trabalha sem a câmera e é com a câmera na sua frente pela reação. Como é que você faz avaliação sobre essa nova leitura do jornalismo, que é a do react, que é do streaming, de uma linguagem um pouco mais próxima do torcedor, sem aquele zelo com a palavra mais rebuscada, com o vocabulário? Como é que você avalia o Extreme? Eu acho que são estilos, né? A primeira que você mostrou foi o Rômulo Mendonça com o Ricardo Bugarelli, que eram nossos companheiros na ESPN. Transmitiam o jogo na ESPN, exatamente igual, do jeito que eles estão transmitindo aqui. Então, às vezes é difícil diferenciar o streaming, né? A plataforma que vai distribuir o conteúdo, você pode estar no YouTube. Nós mesmos estamos numa televisão a cabo, televisão fechada. Nós não sabemos qual é o futuro. Qual é o futuro? Talvez o futuro seja o YouTube. Talvez o futuro seja uma venda direta, que já é feito. Talvez o futuro, não sei. Se você ligar lá no Disney Plus, você tem ESPN. Então, né? Talvez esse seja o caminho. Então, assim, a forma de distribuir é a mais variada. Eu não vincularia um estilo, eu não consigo vincular um estilo diferente ao streaming. O streaming tem que ser assim, ou tem que ser diferente, ou tem que ter brincadeira, ou não tem que ter, ou pode ser sério, ou tem... porque a plataforma exige. Eu acho que é uma questão, primeiro, de quem transmite, do que se gosta de fazer, da aceitação do público e não da plataforma, sim. É claro que, mas a plataforma tem um perfil, ela pega mais jovens, então o público jovem quer, tá bom, é super verdadeiro isso, né? O público jovem quer algo que consome mais. Diferente, tal. Eu acho que é válido. Tem aquilo que eu gosto, né? Eu gosto do jogo, sim, eu como comentarista, é claro que eu sou a figura para comentar isso, eu sou comprometido com isso, porque é o seguinte, tem aquilo que eu faço e o que eu gosto de fazer e o que eu gosto de buscar. E eu sempre vou buscar. Assim, né? Eu gosto de ver o jogo como comentarista, eu sempre digo, não tira o olho do jogo. Cara, você não sai do jogo. Quando você sai do jogo para... eu vou lá olhar a rede, eu não gosto, eu vou olhar a rede social, vou ver o que está falando, vou ver muito número. Você entendeu? O jogo rolando lá e você está buscando coisas ali na nuvem e tal, você está perdendo o que está rolando dentro do jogo. Então é assim, olha para o jogo, não sai do jogo, se você prestar atenção, o jogo vai te dar um monte de informação. Tem até um livro, um livro de autores portugueses, Pergunte ao Jogo. O jogo vai te trazer informações, né? Então, eu prefiro
na minha tendência de trabalho é essa, é olhar para o jogo e ficar... Então não tem muita coisa no entorno disso, não tem muitos satélites pendurados. Mas eu acho que é normal, eu acho que é um estilo. Eu vejo que é um estilo. Se ele vai dominar tudo, não sei, se vai estar na TV aberta, não vai estar na TV aberta, porque assim, o jogo você tem que aprender o que a televisão quer, o que o streaming, todo mundo quer. Quer que a pessoa fique ali vendo o jogo com ele. Então você vai tentar atender os mais variados públicos. Tem público que vai curtir, tem público que não vai curtir. Né? E eu, como estou nessa área, eu gosto mais de um outro tipo de transmissão. Mais tradicional. Bom, Calçade, você faz diversas coberturas de futebol nacional e internacional. Então, para você, existe alguma diferença na sua preparação para as coberturas dos dois estilos? E como você acaba se preparando para as coberturas? Eu faço muito jogo espanhol, né? Que eu faço desde 1995, na ESPN. Muitos jogos do Campeonato Espanhol, eventualmente faço Premier League, mas isso é mais raro de acontecer, é mais difícil. E faço jogos de Libertadores. Então, assim, exige a preparação. Uma coisa é o time que você está olhando no teu dia a dia. Estou comentando lá na televisão. No Sport Center, o Palmeiras, o Flamengo, o Grêmio, o Inter. Está ali. O time está ali no teu radar todos os dias. Então, isso é uma maneira de você interagir. Sim. A outra, Real Madrid e Barcelona também estão lá no meu radar, basicamente, faço muitos jogos deles, Atlético de Madrid e os outros espanhóis estão ali. Aí vem o jogo da Libertadores da América. Bom, os brasileiros estão no meu radar. Aí você pega um time que você não vê normalmente. Vou testar um que é grande, gigante, mas você tem que estudar. River Plate, agora fiz Atlético Mineiro e River Plate. Então eu vou estudar o River Plate. Né? Embora seja assim, o brasileiro, você vai narrar para o público brasileiro. Né? A identificação com a equipe brasileira, seja para torcer a favor ou contra, ela é muito maior. Né? Mas você tem que trazer quem é o adversário. Né? Então, como é que eu faço na Libertadores? Isso vale para qualquer time que um brasileiro vai enfrentar. Inclusive para os brasileiros, às vezes. Porque quando você acompanha, você está por dentro. Eu vou para todas as escalações. A minha base eu vou para todas as escalações do treinador na Libertadores. Então chegou agora na semifinal. A semifinal foi o 12º jogo. Então, para fazer o primeiro jogo, eu fiz 10 escalações. 6 da fase de grupos, aí fiz oitavas, quartas. Foram 10 jogos, todas. Aí no meio tem troca de treinador, tem mudança de postura, tem escalação diferente, qual é o jogador que saiu, qual é o jogador que entrou. Mas você tem que mergulhar no time. Mas que também já te dá uma boa visão, uma boa abertura do que você pode trazer para o espectador. Característica de jogadores, esse aqui faz isso, aquele faz aquilo, padrão de alteração do treinador, nessa situação ele troca tal jogador e tal. E tem plataformas que você vai assistir, eu geralmente assisto um pouco desse time, nas situações que eu quero assistir. Por exemplo, River Plate e Galo, primeiro jogo em Minas Gerais. Vai jogar com 3 zagueiros. Eu fui ver o jogo do River Plate contra o Boca com 3 zagueiros. Que normalmente ele não joga com 3 zagueiros, mas jogou contra o Boca fora de casa. Vai jogar contra o Atlético fora de casa. São os mesmos jogadores. Você tenta pegar um padrão. Embora ele tenha modificado um pouco aquele time do Boca, mas é padrão. Tem um padrão ali de ideias. Até porque está fora do normal, da normalidade do treinador. Então, isso são horas e horas e horas. Né? Quanto mais é melhor. Então, assim, e por mais que você tenha, claro que no jogo, tem jogos assim, que você anota muita coisa. Eu gosto de escrever. Então, para qualquer jogo, eu tenho lá minhas fichas, meu caderninho, eu vou escrevendo tudo que eu vou. É uma forma de fixar. Cara, tem fichas e fichas, e páginas e páginas. Você pode ir para um jogo que você não vai falar. É claro que tudo aquilo te ajuda a entender o jogo. Mas você não vai ficar dando aquelas informações. Mas aquilo te dá segurança. Segurança. É a segurança. É você chegar e falar assim, estou seguro. É o básico. É o que você busca, é segurança. Jogo ruim, você está falando mais.
Né? Você vai falar da avó do cara, aquelas coisas, né? Jogo bom é só o jogo. Aquilo só te dá base para falar do jogo. Então, assim, com o tempo, aí você vai aprendendo. Quando eu comecei a fazer jogos do espanhol, na ESPN, 95, 96, a gente tá no internet a lenha, né? Para conectar, né? Fazer o barulho. A galera não sabe o que é isso, ainda bem. Internet grátis. Então, eu lembro que tinha os programas de escrita, né? O Word, você digitar para um negrito, você digitava 10 comandos para sair um negrito, né? Hoje você vai lá e tá fácil. Então, eu olhava, cara, eu começava a olhar de 9 horas da manhã todos os sites do Espanha e mais lento. Cara, eu saía com o jogo às 5 da tarde. Eu ia até às 4 olhando. Pô, legal. Precisa dar segurança de algo que é uma novidade na tua vida. Sim. Né? Hoje é diferente isso, porque eu já avancei etapas, né? Então já tenho entendimento daquilo que eu quero fazer. Mas tudo são etapas aí, profissionalmente falando, né? Você tem que superar. E aí fica a dica para quem está aprendendo e quer ingressar aí no jornalismo esportivo. O jornalismo esportivo tem um negócio que às vezes ele é uma armadilha. Para você estar em qualquer atividade, mas o jornalismo esportivo é muito especial nisso. Você gosta daquilo. Claro. Ninguém vai para o jornalismo esportivo porque detesta esporte. Você pode falar, pô, eu estou na economia, mas eu queria trabalhar com a parte de arte e tal. Tudo bem, você não está muito confortável. Eu estou na economia, mas queria estar no jornalismo esportivo. Jornalismo esportivo, você está lá, cara, você gosta. Ela ama aquilo. Né? Mas o fato de você gostar, ele é só o primeiro passo. A porta de entrada. Só gostar não adianta. Exato. Porque vai faltar conteúdo de verdade muito cedo. Lá não é lá na frente, é muito rápido. Então, você precisa entender profundamente aquilo. Qualquer área. Imagina alguém no jornalismo econômico que não sabe o que é a taxa Selic. Né? O cara, sou jornalista de economia, né? A taxa Selic, o cara fala, o que é isso? Né? E qual é a influência que isso vai dar? Porque é o seguinte, cara, você vai dar uma manchete, taxa Selic e tal, aumenta. Cara, quantas pessoas num país vão se importar com aquilo? Mesmo todas sendo afetadas. Tá, mas você dá lá, Corinthians ganha do Palmeiras, né? O jogo da cabeça do porco. Bom, todo mundo tem uma opinião sobre aquilo. Até quem não é torce quem não acompanha. Então, não é assim tão simples a nossa área. Mas gostar é só o primeiro passo. É verdade. Então, aí para você que vai ingressar aí, muito importante estar falando para pessoas que estão na universidade, estão ingressando agora no mercado de trabalho também, é muito importante. Eu falo também que quando eu vou fazer jogo de Libertadores também, o repórter também tem sua colinha. Claro. Porque você precisa ter, com relação àquele jogador, não do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, que a gente já sabe já, mas do River Plate, do Boca Juniors, do Racing. É aí que o seu trabalho vai aparecer. É aí que vai aparecer. Por quê? Você precisa ter ali se o cara é destro, se o cara é canhoto, se o cara jogou na última partida, quantos jogos o cara tem, se o cara caiu no gosto do torcedor. E com o tempo você vai ficar malandro, aí você vai falar, esta informação aqui, quem escutar vai saber que eu fui mais fundo. Sim. Essa daqui é a informação. Que pô, esse cara estudou. E tem aquelas superficiais e aquela que você encontra e fala assim, essa aqui é aquela que o cara que mergulhou e estudou. Mergulhou, entendeu? E você usa a seu favor esse tipo de coisa. Você como comentarista há muito tempo do Campeonato Espanhol da La Liga, como você vê hoje o jovem mais interessado no futebol estrangeiro do que do futebol nacional? E que impacto isso tem diretamente a seleção brasileira com esse jovem que está agora vendo futebol, está gostando mais de Barcelona, Real Madrid, Arsenal, do que Corinthians, São Paulo, Palmeiras? Qual é o impacto que tem Eles isso? Vamos pensar o seguinte, lá em 1990, você falasse de um jogador, do jeito que ele joga ou da escalação de um time, a gente tinha que acreditar em você. Né? Porra, você podia falar o que você quisesse. Né? Hoje, tem um monte de gente que sabe mais que você ali. Né? Até porque você tem aquele que é doente só daquele clube. Sim. Então ele é um especialista daquele clube. Você tem que saber de um monte. Então, hoje, o que acontece? A tecnologia mudou de tal forma e minha geração, passou por todas as mudanças. Eu trabalhei
Cheguei a trabalhar a gente fala o chumbão no Diário Popular, né? Aquela página ali, no linotipo e tal. Então, eu peguei todas as transformações. Minha geração pegou todas as transformações tecnológicas. Isso já é uma dificuldade. Você tem que estar aberto para isso, senão você dança. A proximidade que você tem hoje do Chelsea, do Manchester United, do Manchester City, do Barcelona e do Real Madrid é a mesma do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Flamengo, na maioria dos casos. Mas por quê? Porque, imagina o torcedor do Flamengo que está na Bahia. Tem torcida no Brasil todo, não tem? Ele está perto do Flamengo? O Flamengo, de vez em quando, vai jogar lá, ele está felizão. Mas ele está perto, no dia a dia? Não está. E ele está no dia a dia do Manchester City? Não. Mas ele abre aqui, aqui tem o Flamengo, o Manchester City, está todo mundo aqui, com um clique. Então, esses clubes ficaram muito fáceis, muito próximos do torcedor brasileiro. E eles encantam. Eles encantam. As transmissões são legais, os campeonatos são bem feitos, os gramados são maravilhosos. A gente ainda discute gramado 2024 no Brasil. E vamos discutir em 2025, 2026. O calendário agora está piorando lá para eles. Eles estão abrasileirando o calendário deles. Os jogadores brasileiros, os Mas principais. os principais estão lá. Então, sim, você olha e fala assim, nossa, isso aqui é tudo que tem de legal no mundo do futebol, tá lá. E para a gente sobra a porcaria. É que nem café. O café que é do dia a dia, que o extra forte, que é pau, pedra, palha e pata de barata. Né? Aí moe ele bastante, fica bem escuro e você toma taquazia. Aí você, dia que toma um café de verdade, daqueles que a gente manda para fora, que nem jogador, você fala, nossa, como é bom esse café. Não precisa nem de açúcar. E aí você aprende. É igualzinho jogador de futebol. E o futebol? A gente exporta e depois paga caro por esse produto para mostrar os nossos jogadores aqui. Quer dizer, isso é de uma burrice, por um ponto de vista. Por outro lado, é uma esperteza muito grande, porque tem alguém se aproveitando dessa situação. Sim. Sempre eu faço a pergunta, a quem interessa essa situação? A quem interessa um calendário maluco? A quem interessa essa loucura que a gente tem no dia a dia? Interessa alguém. O futebol, ele é o que há de mais blindado no país. Nenhuma outra área é tão blindada nos três poderes como o futebol. No executivo, legislativo e judiciário. E o futebol sempre foi utilizado como forma de política. Tudo. Você é a bancada da bola, um monte de decisão maluca que você vê assim, a favor do futebol, são os políticos, você tem o executivo que se interessa, independentemente da linhagem política, é assim o tempo todo. E para chegar e pegar os... quantos picaretas do futebol estão presos? Quantos? Tem. Aí você começa a fazer a lista, você vai ver, foi o FBI que pegou. Sim. São os caras dos Estados Unidos que começaram a pegar e falar, América do Sul, olha esses picaretas que eu peguei, vocês não vão fazer nada. Vai dar um trabalho isso aí. Então, e aí, cara, então existe o futebol, ele foi sequestrado, muitas coisas, mas o futebol, estamos falando de futebol e de esporte. O futebol foi sequestrado no Brasil por uma galera que se serve dele. Se você pegar a folha de pagamento da CBF, eu já sei porque eu já vi. Vi recentemente. Você cai de costas. Você cai de costas. Você fica louco. São 27 presidentes de federação na folha de pagamento. Os caras que não botam o pé lá. E com 3 dígitos. Nossa! Então você imagina, e aí quando você... Não, ninguém chega, porque isso aqui é uma entidade privada. Usa as coisas do Brasil, toca o hino nacional, representa o país, mas na hora do vamos ver, é claro, ninguém chega perto. Cara, e tem tanta coisa em torno disso que não dá para falar aqui, porque senão aí esse mundo que é blindado vem e te pega. O coronelismo continua em todas as instâncias. Então, quem está dentro sabe. Isso deixa um pouco a gente triste. Por isso que eu fico só no jogo, quando é possível.
Bom, Calçade, ultimamente, né, a gente consegue perceber um aumento nesse debate sobre a qualidade do futebol nacional e do futebol europeu. Tanto em termos técnicos, táticos, a qualidade das marcas, exposição das ligas. Então, para você, quais tendências você acaba observando no futebol internacional que podem acabar influenciando o futebol nacional? Bruna, assim, elas sempre chegam aqui, às vezes com 20 anos de atraso. Então, você olhava, a gente fala da palavra mágica hoje no futebol, intensidade. A intensidade na Europa é uma, aqui no Brasil é outra. Talvez o time que tem inaugurado isso, né, eu tento encontrar um ponto, seja o Corinthians do Tite no Campeonato Brasileiro de 2011, que antecedeu a conquista de Libertadores e Mundial. Lembra, o Corinthians já vinha desclassificado lá pelo Tolima. Pelo Tolima. E aí, né? Sai Ronaldo, sai Roberto Carlos. Muda tudo. E os caras começam, lembra que o começo foi assim, avassalador? Mas era uma loucura de intensidade. Ali, assim, tinha um embrião dessa coisa, de intensidade. Porque intensidade não é só correr. Intensidade é correr certo, né? Quando você corre errado, você só é um time bagunçado. Mas ali tinha um sentido de organização. Então eu via que era diferente daquilo que a gente via no Brasil. E então, estamos falando de 2011, estamos em 2024. Então demora um pouco, né? Se na Europa começa a mudar, quando a partir de 2007 vem a exigência da UEFA de treinadores que tem que ter o registro. Sim. E tem que ter a formação. Né? Você tem que ter a formação A e, na maioria dos casos, a Pro da UEFA. Tem que estudar, né? Senão você não dirige. O Zidane, ele era do Real Madrid B. Aí o Zidane parou, o Zidane está lá, vai treinar Real Madrid B. Os treinadores espanhóis falaram, cadê a licença do Zidane? Não, ele está tirando. Então, enquanto ele não tirar, ele não vai dirigir o time. E não dirigiu o B. Isso era o Zidane. Sim. Né? Aqui a CBF foi e deu para os treinadores mais velhos, ela deu esse registro. Quer dizer, justamente os treinadores que mais precisavam de buscar conhecimentos, porque eles já estavam baseados numa época que já tinha a data de validade, já tinha expirado há muito tempo. Então, assim, a CBF não contribuiu em nada. Acho que ela usou lá um corte, 60 anos, alguma coisa assim. Né? Então, o conhecimento ele é necessário em todas as áreas. Então, eu vejo que... Só acho que eu escapei um pouco da tua pergunta, né? Não, tá. Não. Eu vejo isso é muito necessário para a gente pegar esse futebol que é jogado lá e o futebol que é jogado aqui e falar assim, não é só transportar um futebol, colocar em cima do outro. Vista esta roupa. Não, nós temos nossas características, nós temos coisas que são até muito melhores do que eles, nós temos uma criatividade. O que a gente não pode é abandonar isso e para usar modelos que você congela essa criatividade, essa espontaneidade. Nós temos que usar o conhecimento que está disponível e adaptar ao modo brasileiro. Aí é o ideal. Só que a gente está numa fase, eterna fase de transição, então é natural que no início você só copie e cola até desenvolver. Mas como é que você desenvolve este jeito brasileiro? Dando oportunidades a profissionais que existem no Brasil, que são muito bem formados, só que esses profissionais não têm lugar no mundo do futebol. Não tem lugar no marketing, não tem lugar na administração, às vezes não tem lugar dentro de campo. Nós temos gente muito bem formada aqui, mas não é fácil se encontrar o espaço. Tanto que você tem hoje o treinador brasileiro que tá, bom, você tem o Thiago Mota, mas o Thiago ele é um jogador feito fora do Brasil e este treinador feito no futebol europeu. Sim. Com os moldes da Europa. Um cara que foi feito no Brasil. O André Jardine. Sim. Dirige a América do México. Campeão. Não querem que ele saia de lá. Ele saiu escorraçado daqui. Isso é chutado. Não serve, disso e aquilo. E ele dirige uma potência de um país que tem muito dinheiro para colocar no futebol, que são as empresas que colocam nos times lá no México. Então, talvez seja... Cara, treinador formado no Brasil, que foi trabalhar fora do país, que não jogou futebol, isso é muito importante, porque aqui se diferencia. Teve uma época que não jogou, teórico, isso aqui é o prático, as bobagens, né?
O importa é o conhecimento. E ele está tendo muito sucesso no México. Então, é possível, mas demora um tempo aí. Tem muita coisa boa lá, tem muita coisa que não deve ser replicada aqui, mas se eles já fizeram e nos mostram o que serve e o que não serve, puxa vida, alguém já queimou essa etapa. Vamos tentar fazer o que tem de melhor aqui. E, enquanto isso, o futebol continua servindo àqueles que têm outros interesses. E quem tem conhecimento, parece que tem um preconceito de quem tem o conhecimento dentro do futebol. Total. Eu lembro que eu ia para o estádio, eu não vou contar quem, né? Até porque a pessoa já morreu, mas eu ia para o estádio comentar jogo na rádio, na Bandeirantes. Cara, eu abri um computadorzinho, abri uma tela, né? Para você, você comprava aquele... eu nem sei se tem hoje tudo jeito funciona no Wi-Fi, mas você espetava ali um modem, e você tinha internet. Legal, sabe o que está acontecendo, o que está rolando. Aí passava um colega da velha guarda e me chamava de engenheiro. Porque eu tinha um computador na mesa. Então, tudo bem. Conhecimento... Era só um computadorzinho, gente. Hoje, tudo bem, vamos no celular mesmo, no tablet. E uma das palavras que você mais citou aqui é conhecimento. E agora eu vou chamar um VT sobre ex-jogadores em algumas transmissões na TV brasileira, no rádio brasileiro. E eu queria que você falasse também sobre isso, mas primeiro nós vamos com o VT sobre esse novo jornalismo com vários ex-jogadores agora nas transmissões esportivas. Temos aí vários ex-jogadores, aqui na ESPN inclusive, né, que são comentaristas. E existem ex-jogadores e ex-jogadores que comentam. E alguns deles têm se destacado em redes sociais aí por conta de algumas coisas que são ditas que são totalmente desconectadas da realidade. Que não vale nem a pena citar, porque são coisas tão estapafúrdias que mais parece, sei lá, um quadro de humor, né, e não uma análise de futebol. E pessoas que jogaram bem, né? Outros são capazes de distorcer a realidade para defender um amigo. Os caras são remunerados para fazer esse trabalho. E ocupando, muitas vezes, lugares de jornalistas qualificados. Jornalistas qualificados que ficam fora do mercado para que os jogadores ocupem esse espaço para falar bobagem, muitas vezes. Então, o fato de você ter jogado bola, jogar bola não qualifica ninguém para ser bom técnico, para ser bom dirigente, nem para ser bom analista de futebol. São funções diferentes, totalmente diferentes. Um outro pré-requisito para quem trabalha analisando futebol, falando. Você tem que ter uma boa comunicação, um bom vocabulário, saber se comunicar, falar de forma clara, né? Que muitos não têm. E, além disso, muitos que são comentaristas e jogadores, não todos, é sempre bom frisar, não tiram o boleiro do corpo. Então, são corporativistas, defendem os outros jogadores, defendem, não criticam, ficam até zangados se alguém critica no programa. Então, vamos parar com isso. Não é quem jogou que tem direito, não sou eu que tenho direito, não somos nós. Todos têm direito à opinião. E trabalha falando de futebol, escrevendo sobre futebol, quem se qualifica para isso. E jogar futebol não qualifica ninguém para isso. Se fosse assim, o Pelé seria o maior analista de futebol do mundo. Nossa área misturou com o que é jornalismo e o que é entretenimento. Então, se você tiver um programa só com palhaços falando bobagem, o que vai acontecer? Eles vão entrar na cota da imprensa, não da palhaçada. Todo mundo é vocês da imprensa. A gente vive disso. Então a gente paga por aqueles que fazem coisas que nem são similares ou próximas ao jornalismo. Praticar o jornalismo bem feito, ele é difícil. E às vezes ele é chato, às vezes ele incomoda mesmo. É tudo gracinha, entretenimento, mas falar seriamente, o que tem o consumidor que é uma análise mais séria. E aí isso é uma batalha diária. Bom, eu vou ampliar um pouco esse recorte dessa pergunta. Parece que é uma coisa que você disse ontem, ou vai dizer hoje, mas é um programa de 2019. É o Linha de Passe de 2019, antes da pandemia. E hoje eu estava vendo o Redação Sport TV com o Marcelo Barreto, e ele falava da mesma coisa que você citou, que o Mauro César Pereira citou, que vocês citaram em 2019. O jornalismo, vocês da imprensa, vamos colocar vocês da imprensa, e aí é o tradicional com o influenciador e com a mídia segmentada de clube. Então hoje está todo mundo inserido no mesmo balaio. Quando vem uma proposta ou quando vem uma reclamação sobre a mídia, é todo mundo inserido no mesmo balaio. Então como é que você faz essa leitura sobre esse novo jornalismo? Está todo mundo colocado no mesmo recipiente, na mesma situação. Vocês da imprensa, a mídia, não teriam alguma coisa, algum momento para tentar separar, para não ficar todo mundo no mesmo balaio? Acho muito difícil isso, né? Acho que o Mauro falou,
Ali, ele falou, a comentaristas e comentaristas, Sim. já diferenciou. Então, isso serve para tudo, serve para quem estudou jornalismo, para quem não estudou, porque também é o seguinte, não é que você tem no jornalismo, tem gente que formada que também resolve seguir outro caminho. O que ele está falando também, às vezes, de você jogou e você, pô, aquele cara foi teu colega, meu. Aí esse cara fala, puxa vida, como é que eu vou criticar? Alguns têm dificuldade ainda, né? Porque era amigo deles, eles não querem ficar mal. O mundo do futebol espera que o comentarista que jogou os defenda o tempo todo. Sim. Tanto que aquele que tá lá, não é... um cara não gosta do cara, porque o cara não defende. Então, eu acho que tem uma confusão aí muito grande nesse momento. Primeiro ponto não é nós contra eles contra nós. O seguinte, é impossível, seria uma loucura você fazer futebol e não ter ex-jogador ou ex-treinador dentro da comunicação esportiva. Gente, como é que você lida com futebol e você não abre a porta para jogadores e treinadores e gente do futebol? Isso é impossível. As pessoas... É uma necessidade ter essas pessoas. Ter experiência. Tudo. Eu quero saber como é que ela... Me explica, eu não tenho essa experiência. Como é que é? É assim, assado, assado. Pá, que legal, você trouxe... Então, é impossível. Não é assim. Não entra. O que está sendo dito é outra coisa. Serve para jornalista e para qualquer outra atividade. O que você traz de conteúdo e qual é a sua relação com esse fenômeno? Qual é? É só gracinha, não sei o quê, tal. Aí nós temos um problema. Aí eu vejo como uma comunicação que tem um mínimo de profissionalismo e uma comunicação que é zero profissionalismo. E isso pode ser feito por ex-jogador, com jornalistas, geral, com qualquer coisa. Até porque o esporte está cheio de... Você vai ficar olhando, me dá sua carteirinha aí, jornalista, tudo bem. Não é por aí. Né? Então, está exposto, você está sob avaliação. Sim. Meu trabalho, o seu está sob avaliação, o seu será também, o tempo todo. Constante. O tempo todo. Você fala um negócio ali. Né? Então, a gente... e às vezes, quando você fala horas, a chance de não dar uma escorregada é gigantesca. Escorrega. Mas só vão ver a hora que você escorregou. Sim. Então, isso também é dentro do campo, né? O cara erra num lance e tudo que ele fez depois não serve. Cara, então assim, não é nós contra eles. O que a gente precisa saber é assim, quem acrescenta e quem não acrescenta. Sim. Quem traz o verdadeiro conteúdo para o debate, né? Porque assim, ficou aquela história, o entretenimento, tudo é entretenimento. Então, o que você não... Eu sou super favorável. Eu só não concordo de pegar um programa jornalístico e encher de entretenimento e falar que é jornalismo. Porque, às vezes, quem faz entretenimento não tem nenhum compromisso com a verdade. Só que o público que está lá nem sempre consegue diferenciar uma coisa da outra. Qual é a coisa mais simples de você ver? Aos montes aparece para mim. Parece assim, alguém que pegou, abriu um perfil numa conta no Instagram, aí contratou Cristiano Ronaldo para o Corinthians. Cristiano Ronaldo, contratado. Aí você vai ver ali, né? Claro que não é no contra. Você olha lá, a pessoa tirou da cabeça dela. Alguns vão achar que, putz, contratou Cristiano. É verdade. Aí já vira meme. Já vira. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Eu tenho um monte de colega que acrescenta profundamente. Sim. Né? E você tem jogadores que estão só na gozação, na brincadeira. É a linha deles. Agora, não venha me dizer que é jornalismo. Isso não é. Né? Mas trabalhar no dia a dia com jogadores, treinadores, é fantástico. Seria muito louco querer a galera dentro do... Tem que ter a vivência. Seria assim uma loucura. Você fala, mas como é que esses caras conseguem excluir quem fez a história, quem pode fazer ainda? O que tem é um ponto que é fundamental. Vale para jornalista, vale para jogador. Se você chegar um dia e falar assim, tá bom, o conhecimento que eu tenho já está ótimo. Eu vou tocar minha carreira agora só com ele. Engolido. Você vai ser engolido. O que acontece às vezes com o jogador é o seguinte, quando eu posso, às vezes, conversar, eu converso. Você terminou a carreira, você abraça, você tem uma experiência tão grande, são 15, 20 anos, você fala assim, todo o conteúdo que eu preciso eu tenho aqui. Só que o futebol continua
se transformando. O treino que você fazia, daqui 5 anos será totalmente diferente. Que 2 anos era diferente. O jogo que você jogava será totalmente diferente. O jogo que você prestava atenção, porque aí depende. Você era o cara, você é o craque do time. Não é difícil ver um craque, baita treinador? É difícil. Por quê? Porque ele não se preocupava com o jogo. Se preocupava com ele. Num momento que no Brasil só se falava do jogador e da jogada. Assim, falar do jogo é uma conquista até recente. Porque se você ainda observar muita coisa, a gente fala muito do jogador, da jogada e o jogo, que reúne tudo isso aqui. O jogo ainda é um conteúdo, às vezes, distante. Então, se você para no tempo, aquele jogo que vai ser jogado ali dali 3, 4 anos, você não vai ter acesso. Você vai comentar o quê? Com base naquilo que você fez. E aquilo que você fez já venceu. E por isso, cada vez mais zagueiros, volantes, laterais são grandes treinadores, Então, porque tem a e caras que não foram tão bons. Por quê? Porque ele precisava reunir muita informação para poder jogar. Entendeu? O cara que sai driblando todo mundo vai me dar a bola que eu resolvo. É aquele que não dribla todo mundo. Eu preciso chave. Né? Não era um driblador, fisicamente não ia para o jogo. Físico, ninguém, mas era o cara que enxergava tudo o que acontecia dentro de campo. Xavi Iniesta, gênio, genial. Talvez não jogasse em outro time, fez a vida no Barcelona, porque ele tinha que ter inteligência. Né? Mas também ganhou o título espanhol, mas deixou o Barcelona. Nem todos vão arrebentar. Bom, agora um assunto um pouco mais recente, né? Que na semana passada nós vimos o caso da Mancha Verde atacando a Máfia Azul. E esse tipo de comportamento trouxe novamente à tona essa discussão sobre o nível da paixão do brasileiro pelo futebol. Então, para você, Calçade, até que ponto o fanatismo deve ser levado à conta no futebol e até onde ele é considerado saudável? Olha, eu não gosto de falar muito de mim, né? Mas assim, eu vou falar como eu vejo, né? Eu acho um horror. Assim, eu tento. O futebol é só emoção. Emoção, emoção, emoção. Tá lá. Aqui é mais emoção, emoção, emoção. É um jeito de vender as coisas e tal. E ele é emocionante mesmo. Né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Eu vejo, às vezes, pessoas que você olha e fala, pô, são pessoas maduras, com uma vida construída já, né? Profissionalmente e tal, e aí o futebol faz essa pessoa virar um monstro, uma outra, você fala, quem é? Né? Eu acho estranho, eu vivo com isso. Sim. O resultado é esse? Legal. Tento analisar, bacana. Vou ficar chateado? Impossível. Não é impossível. Imagina, 40 anos nisso, eu vou ficar chateado. Né? Você vai perder um tempo considerável da sua vida ficando chateado com o jogo. Agora, tem gente que é doente. Eu vejo doentes. Isso não quer dizer que elas não tenham que estar na cadeia, porque são doentes. Às vezes a cadeia é um lugar para os doentes também, não tem jeito. Né? E são pessoas destemperadas. Eu não consigo entender como é que alguém pode cometer um crime, uma emboscada, matar uma pessoa, porque ela torce para outro grupo. Entendeu? Assim, o que está por trás disso é uma outra coisa. O futebol é só um motivo. Sim. Só um motivo. Né, assim, que é importante, mas existe ali um criminoso ou uma criminosa que resolveu pegar o futebol como desculpa para agir. Poderia ser um fanatismo de outra ordem, religioso, político, e tem. Né? Então, essas pessoas precisam estar na cadeia. Mas veja a dificuldade de colocar na cadeia. Né? Quem banca... agora estão caçando, né? Esses caras, mas... Quando você vai agir com uma torcida, as torcidas têm responsabilidade. É muito fácil falar, eu não tenho responsabilidade sobre todo mundo. Pô, então, cara, é meio... Né? Assim, é muito fácil falar. Mas quando você vai para cima de uma torcida, sempre tem um político que aparece. Porque tem político que se elege basicamente pelas torcidas uniformizadas. Torcida uniformizada elege vereador, elege deputado, elege, assim, nesse nível legislativo, né? Ela consegue eleger. Então, ela é protegida. Aí eu digo da blindagem que o futebol tem e que ele gera. Você tem interesses ali. Mas, cara, assim, eu acho que é muito estranho, né? Porque, assim, a Europa tinha muito esse problema, né? Aí se o futebol deu uma hiperelitizada, né? Aí você deixou esse povo totalmente fora.
Também não é elitizando, né? Ser excluindo. É simplesmente colocando quem não pode conviver em sociedade fora dela. Se você não está pronto para isso, muito obrigado. Cara, agora prenderam um aí que pela lista de crimes, e é muito difícil você prender uma dessas pessoas e ele não ter uma ficha, né? Corrida da ficha, assim, é um negócio gigante, né? Assim, e essas pessoas estão fora, elas estão fora da cadeia. Quer dizer, as pessoas conseguem praticar crimes sistematicamente e por isso que elas praticam, né? E em cima disso, um dos investigados, né, era assessor de gabinete de um vereador em São Paulo que foi reeleito. Então, E eles baniram assim, a torcida inteira, né? a ligação a ligação ela é perfeita, né? É bingo, né? Você fala assim, bingo. Então, assim, é uma questão de política pública. Assim, na Inglaterra, uma vez eu vi como é que as coisas funcionavam lá. É o seguinte, é um sistema tão simples. Vamos supor, você pega, eu sei que a segurança pública tem muitos problemas, mas o futebol gera né, muitas mortes. Então seria legal olhar para ele com cuidado. Se você colocar São Paulo, quantos clubes dão problema na cidade de São Paulo? Corinthians, Palmeiras, São Paulo e o Santos na Baixada. São as brigas. sim. Se você colocar 3 policiais para cada clube, são 12. Policiais de trabalhar inteligência. Caras que fiquem na rede social todo dia. Caras que, às vezes, façam parte desses inteligência grupos. da polícia. Na inteligência. A Inglaterra fazia isso. Você acha que você vai evitar muito problema? Com 12? Se quiser, bota 2, vai. Para quem não tem nada, bota um só. 4 policiais. Né? Para caras que a missão deles a missão é estar com a antena ligada. O que rola, o que está acontecendo. Porque é o seguinte, os caras marcam briga, eles marcam e avisam na rede social. Sim. O importante é aparecer. Quem faz isso precisa aparecer também. Não é uma coisa, eu fui lá, matei 3, mas ficar quieto. O cara quer mostrar para todo mundo. Então, é muito fácil pegar. Só que nós não temos algo direcionado para isso. Seria barato, simples, eficaz. Mas aí você pode, vamos botar uma delegacia e tal. Mas... prende e depois solta. Exatamente. Não, prende e depois... Então, assim, se quiser resolver, dá para caminhar nesse sentido. Demora, mas pode resolver. Sim. Né? E essa é a aula do professor Calçade. Então, se você está gostando dessa aula do professor Calçade, você deixa o seu like aí, nos ajude no engajamento, é muito importante nessa parceria muito legal feita aí pela ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, com o curso de jornalismo da ESPM São Paulo. Vamos nos enveredando agora para a parte final da nossa entrevista, no nosso momento Marília Gabriela. O bate-volta são perguntas na lata, então respostas Vamos lá, hein? concretas. Vamos embora. Bom, futebol brasileiro ou futebol europeu? Futebol brasileiro, é onde eu vivo. Real Madrid ou Barcelona? Barcelona. Vinícius Júnior merecia a bola de ouro? Merecia. Uma Mas não é injusto, tá? Dar pro Rodrigo. Eu não vejo pelo lado do racismo. Eu vejo pelo lado do comportamento do Vinícius, que também gera muito racismo. Né? Porque assim, você não fica muito fácil. Acho que tem coisas que nem sempre são como se tenta mostrar. Né? O Vinícius tem comportamentos que às vezes as pessoas não gostam, mas ele merecia ganhar. Uma opinião polêmica sobre o jornalismo. Polêmica? É muito difícil fazer jornalismo hoje em dia. Não é nada polêmico isso. Um momento marcante da sua carreira. Um momento marcante, assim, tem muitas coisas legais, né? Mas assim, eu vou citar um momento que acho que, se não vai voltar, é muito difícil de acontecer para qualquer pessoa fazer 4 jogos de Barcelona e Real Madrid no estádio em 17 dias. Foi o que eu fiz em abril de 2011. 2 jogos de Liga dos Campeões, um pelo Espanhol e uma final de Copa do Rei. Sendo a final de Copa do Rei, eu estava atrás do gol, foi uma sensação gostosa de ver o Barça e do Real atrás do gol, vitória do Real Madrid 1-0 na Copa do Rei, gol de Cristiano Ronaldo, no gol que eu estava. E como você enxerga o Brasileirão no futuro? Brasileirão no futuro, cada vez pior. Cada vez com menos tempo, menos datas, mais jogos de tudo que é campeonato. Lembro que no ano que vem tem um campeonato mundial, né? E o Brasileirão vai estar rolando. Equipes brasileiras vão jogar. Acho que em abril vão pensar nisso.
E com isso nós colocamos um ponto final, aliás, não só na edição de hoje, mas na 4ª temporada do Podjor FC, com vários e grandes convidados aqui, pessoas que fazem a história do jornalismo esportivo e estão aqui com vários estudantes de jornalismo aqui, ávidos a entrar no nosso mercado de trabalho também, né? Alguns já trabalhando, que eu encontro com alguns na Zona Mista, tenho a oportunidade de ver essas pessoas lá na Neoquímica Arena ou no Allianz Parque. Então, é muito importante essa sinergia entre os estudantes e também os nossos convidados. Calçade, muito obrigado. Quero agradecer também a ESPN por ter liberado o Calçade por participar aqui dessa edição do Podjor. Obrigado, professor. É um prazer. A gente tenta dividir um pouquinho daquilo que a gente já viveu, né? Acho que é importante. Eu gosto. Às vezes a gente não é ensinar ninguém, né? Eu falo as coisas que me fizeram bem, né? O que eu não gosto, o que eu gosto sempre de dizer, isso não é uma regra, olha, façam assim, que é assim, que isso é uma grande bobagem, né? Cada um tem o direito de escolher o seu caminho. Eu só falei um pouco do caminho que eu escolhi. E ninguém faz sucesso sozinho, né? Até pra gente fazer uma homenagem ao seu Tuta, que sempre passou e disse que ninguém faz sucesso sozinho. Aí ele acabou falecendo nesses últimos dias, né? O fundador da Jovem Pan e também passagem importante na TV Record. A gente deixa também aí a nossa homenagem. Jovem Pan que eu ouvia naquele radinho em 1970, acho que comecei a ouvir em 73, 74. Sim, o Jornal de Esportes. Jornal de Esportes. E então aqui nos nossos sentimentos também à família Jovem Pan, a família do seu Tuta também por essa passagem. E também vamos trazer a galera aí que fez mais um Podjor. Então, apresentação, Rafael Esgriles e Giovana Cunha. Roteiro e produção, Giovana Cunha, Luiz Henrique Costa e Cauê Gregorassi. Mídias sociais, Rafael Maldonado e Guga Moreira. Edição, Luiz Antônio Gattai e Pedro Moura. Trabalhos técnicos, Afonso Afonsos e Davi Jazinski. Produção ACESP, Nelson Nunes e Ana Marina Maioli. E supervisão de conteúdo, professores Patrícia Rangel e Antônio Rocha Filho. E aqui estender também os nossos agradecimentos a toda a galera da ESPM São Paulo por essa grande parceria. E o último ato vai ser a entrega do troféu ACESP 2024 no dia 2 de dezembro lá no Museu do Futebol. Mais uma vez, a segunda vez consecutiva, com transmissão ao vivo dos estudantes da ESPM São Paulo, fazendo toda a cobertura do troféu ACESP, que vai acontecer no dia 2 de dezembro lá no nosso querido Museu do Futebol. E lá estaremos. Presidente Nelson, muito obrigado. Está terminando também a administração do presidente Nelson Nunes. O meu primeiro chefe. Nelsinho, verdade. Fazer esportiva, 1983. E que deu a oportunidade desses estudantes e também quem trabalha, né? Vários apresentadores passaram por aqui também. Aqui vai o nosso agradecimento e também ao curso da ESPM São Paulo de jornalismo. Grande abraço, galera, e até o troféu ACESP. Valeu, Gil. Obrigada. Valeu. Tchau, galera.